Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da nossa escola bíblica dominical, nossa EBD em casa, também conhecida como Escola Bíblica Discipuladora. Pois é, nós estamos aqui para trazer para você a lição de número 7 da nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada com muito carinho pela nossa Convenção Batista Fluminense. O texto de hoje, o texto básico é Isaías, do capítulo 28 ao 31. E o texto de hoje é Isaías 31, de 1 a 9, que é todo o capítulo 31, né? Só tem 9 versículos. Então, ai dos que confiam no Egito, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos, eles confiam nas multidões dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Repetindo, ele não volta atrás em suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. Mas os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos. Assim diz o Senhor. Assim como quando o leão grande ruge ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores e ele não se intimida com os gritos deles e não se perturba com o seu clamor, assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas o monte Sião. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas, pois aquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. A Síria cairá por uma espada que não é de homem, uma espada não de mortais, e devorará todos, fugirão da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Sua fortaleza cairá por causa do pavor, ao verem a bandeira da batalha. Seus líderes entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Vamos aí vendo as profecias sendo apresentadas, não é mesmo? Mas vamos lá à nossa lição. Mensagem de exortação. Às vezes, precisamos ser exortados, mas não gostamos de exortação. Mas quando a exortação vem de Deus, é para o nosso bem, precisamos apenas e tão somente obedecer. Objetivo: demonstrar como a dureza do coração e a cegueira espiritual comprometem o progresso daqueles que afirmam professar a fé em Deus. Nos capítulos 28 a 31 do livro de Isaías, o profeta emite uma série de 5 ais, denunciando comportamentos e atitudes pecaminosas de Israel e Judá, e alertando sobre o juízo divino. Esses capítulos formam um conjunto de profecias críticas
contra a liderança corrupta e idólatra e a aliança com nações estrangeiras. Um sexto ai é encontrado em Isaías 31:1 e se intercala com as profecias de julgamento e promessas de restauração e glória. O termo ai, Rovi, em hebraico, significa calamidade, tragédia ou lamentação. Em linhas gerais, o povo de Deus é exortado a deixar as alianças estrangeiras e a voltar-se para o Senhor, dependendo de sua provisão e cuidado. A política externa seria incapaz de salvá-los. Todavia, eles estavam confiando na própria riqueza e nas alianças estrangeiras. Esse engano do coração não os fez perceber que apenas o Senhor poderia libertá-los de seus adversários. Interessante, só o Senhor é Deus. Só Ele pode nos dar a liberdade, a verdadeira libertação. Vamos ao primeiro momento da nossa lição. Deus condena o orgulho e a corrupção. As palavras iniciais são dirigidas ao Reino do Norte e depois ao Reino do Sul. Sabemos que ambos os reinos caíram em 722 e 586 a.C., respectivamente. O capítulo 28 começa com um ai contra os líderes de Efraim, que estavam orgulhosos e embriagados. Ai de soberba, coroa de bêbados de Efraim. Isaías denuncia a vaidade e a decadência moral da nação, simbolizados pelo uso excessivo do vinho. O profeta prevê que a coroa de orgulho dos bêbados de Efraim será destruída. O sul, por outro lado, se fazia de desentendido. O blá blá blá, bem como a lentidão em abraçar as palavras do profeta, um pouco aqui, um pouco ali, revelam que não levavam a sério o discurso de juízo. Eles acreditavam ter encontrado uma forma de ludibriar a morte, por meio de alianças estrangeiras, sobretudo com o Egito. Ledo engano. Não conseguiram perceber, infelizmente, a condição desesperadora na qual se encontravam. Yahvé implementaria justiça e retidão sobre aqueles povos, e a pedra angular serviria de novos alicerces a Sião. O Novo Testamento declara ser Jesus essa pedra, Romanos 9:33. Jesus é o alicerce da igreja, a estrutura que ele está construindo com os cristãos, que são as pedras vivas, 1 de Pedro 2:6. No final do capítulo 28, o Senhor pede a atenção da nação e faz uso de duas parábolas para refutar a ideia de que sua justiça inviabilizaria a implementação do seu juízo sobre a terra. Isaías explica que assim como o agricultor respeita o tempo para obter uma colheita bem-sucedida, executando tarefas inerentes à sua atividade, de igual forma, o Senhor executará o necessário em seu tempo e com suas ferramentas para alcançar seus objetivos. Assim como o agricultor é sábio em seu trabalho, Deus também o é em suas ações. Ele é o soberano planejador, cujas decisões são sempre para o bem maior, mesmo que o povo nem sempre entenda seus métodos. Segundo momento da nossa lição.
Jerusalém, a lareira de Deus. O segundo ai, descrito por Isaías, permanece falando acerca do julgamento sobre Jerusalém, diretamente do juízo que varreria o reino do norte. O primeiro seria evitado, já que a cidade cairia, mas não nas mãos dos assírios. Em 701 a.C., a Síria sitiou a cidade, mas o Senhor operou grande livramento. A expressão lareira de Deus é o resultado da associação de duas palavras hebraicas similares. Arien, que significa leão, ou como um leão, e El, que significa de Deus. Provavelmente, Isaías está declarando: a Síria é agora o leão de Deus e Jerusalém é o leão de Deus, apenas no nome. Porém, a palavra hebraica também significa uma lareira do altar, onde os holocaustos eram realizados. Ezequiel 43, 13 a 18. Isto é, Jerusalém se tornará um local de sacrifícios. Estruturalmente, temos no capítulo 29 o livramento de Jerusalém, a cegueira espiritual da cidade e a redenção de Israel. Yahvé livraria seu povo, tratando seus adversários como um pó miúdo. O anjo do Senhor tirou a vida de 185.000 soldados assírios em uma única noite e libertou Jerusalém da ameaça assíria. 2 Reis 19:35. Foi assim que o exército assírio se tornou em pó, ou seja, tornou-se inútil, aniquilado. A alegria pela libertação, no entanto, não foi condição para que o povo se voltasse para o Senhor. Dessa forma, o povo permaneceu cego e, embora estivesse envolvido em atos de adoração, não adorava genuinamente em seu coração. Erroneamente, viviam como se não fossem vistos, e por essa razão Deus os chamou de perversos e apedeutas, quem não tem instrução. De qualquer forma, o profeta pediu ao povo que olhasse adiante para o que Deus faria. A terra devastada se tornará em paraíso, os deficientes serão curados e os desterrados serão enriquecidos e se alegrarão no Senhor, os fundadores da nação. Abraão e Jacó verão seus muitos descendentes glorificando o Senhor. Terceiro momento, a falsa segurança da aliança estrangeira. A confiança que Israel estava colocando no Egito é condenada pelo profeta no quarto ai. Tratados com potências estrangeiras eram garantia de desastre. De que forma outros reinos poderiam oferecer mais segurança que o Senhor Deus? Você já pensou nisso, né? Além do mais, tratados internacionais muitas vezes implicavam reconhecimento formal das divindades da outra nação. Nenhum rei que fosse dedicado ao Senhor poderia participar de tal cerimônia. A aliança com a nação norte-africana era humana, inútil, rebelde e arrogante. No entanto, o Senhor revelaria graça ao cuidado com seu povo. Apesar do fracasso de Judá em confiar nele, basicamente esse trecho revela 3 aspectos: paciência, misericórdia e poder de Deus. Deus aguarda com paciência para mostrar sua graça e compaixão. Apesar da rebelião de Israel,
e sua confiança equivocada em nações como o Egito, Deus está disposto a abençoar aqueles que retornam a Ele. O versículo 18 revela que o Senhor é justo, abençoa os que o buscam e ainda proporciona abundância e proteção. 30, 19 a 26. A nação seria restaurada e aqueles que clamassem ao Senhor não seriam deixados sem resposta. O texto promete abundância de bênçãos, como água e colheita, uma terra fértil e até uma cura para as feridas causadas pela desobediência. Deus se tornará o professor e guia do povo, e este abandonará seus ídolos. Por fim, o profeta revela o juízo contra os inimigos de Deus. O Senhor é descrito como vindo em ira e poder, trazendo juízo sobre aqueles que se levantam contra ele e seu povo. O importante é seguir e servir a Deus. Conclusão. A demora ou atraso de Judá em se voltar ao Senhor trouxe grande prejuízo e sofrimento àquele povo. O coração torpe, somado à cegueira espiritual da nação, comprometeu a trajetória e avanço na fé das pessoas, uma vez que desprezaram o Senhor e tiveram por irrelevantes suas palavras, confiando em outros ídolos. Os ais, registrado em Isaías 28 a 31, nos alertam sobre o fato de que Deus tudo vê e sabe. Ao mesmo tempo, revelam que o Senhor não é indiferente ao coração quebrantado e contrito. Ele nunca está distante para aqueles que revelam fé e dependência. Deus tem poder e amor, e diferentemente dos egípcios, estava disposto a salvar os filhos de Israel e não falharia na empreitada. Face às mensagens de exortação, Israel deveria rever seus caminhos, estabelecer novos passos e apontar para rumos que o fizessem convergir e levar à presença de Deus. O Senhor era suficiente para o povo, e ele não apenas salva os seus, mas também traz justiça sobre os ímpios. O Senhor é justo e destruirá os inimigos do seu povo, garantindo que aqueles que oprimem e fazem mal não prevaleçam para sempre. Agora, finalizando, para você pensar um pouco e agir. Número 1. Uma vez que o Senhor condena todo tipo de orgulho e corrupção, como você tem lidado com os múltiplos ensinos das Escrituras no seu viver diário? Olha que nós experimentamos tudo isso, vivenciamos tudo isso todos os dias. Como nós temos pensado? Concordamos? Ou nós discordamos dessas atitudes? Número 2. Como, à luz da palavra de Deus, podemos abrir nossos olhos de maneira que tenhamos uma percepção correta das coisas e da vida, andando na presença e na dependência do Senhor. E, finalmente, 3. Se você já aliançou erradamente, quais lições aprendeu e como suas experiências contribuiu para seu amadurecimento e sua vida com Deus? Olha que nós erramos todo dia, falhamos muito. E o que temos aprendido com as coisas erradas que nós temos feito? O que nós temos aprendido? Ser mais cautelosos, mais observadores, mais dependentes de Deus, mais servos do Senhor, servos mais dedicados ao Senhor, mais submissos. Aprendemos muita coisa, né? Então vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor,
por esta lição maravilhosa que o Senhor nos mandou. Que nós aprendamos, Deus, a andar em segurança e a fugir da corrupção. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes dos nossos pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas caminhadas. Socorre-nos, ó Deus, nas nossas aflições. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tantas coisas se convergem contra nós. E às vezes sofremos por algo que não fizemos. Mas quantas vezes estamos fazendo algo que não te agrada? Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, dirige os nossos passos, Senhor. Guia-nos por caminhos seguros e retos. Abençoa os nossos familiares em toda a sua extensão, ajudando-os nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas enfermidades, ó Deus. Queremos, Deus, entregar para os teus cuidados a vida do Davi, o pequeno Davi, apenas 8 meses, ó Deus. A vida do Rafael, numa situação tão delicada. Tantos outros, ó Deus, os enlutados, os missionários lá no seu trabalho, as tuas igrejas, Senhor, tantos pastores errando o alvo, agindo de forma incoerente, ó Deus. Ajuda-os para que as tuas igrejas sejam alicerçadas no teu poder e abençoadas com a tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Seja feliz. Sejamos felizes com Jesus sempre e sempre, e que Ele continue abençoando a cada dia as nossas vidas. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD em casa. Mais uma EBD com você, levando até você a nossa lição de domingo da nossa escola bíblica dominical. Lembrando, hoje é domingo, não é mesmo? Domingo é um dia especial, é o dia do Senhor, dia de adorarmos ao Senhor, de cultuarmos ao Senhor, mas também nos reuníamos com as nossas famílias. É o momento em que a família se une ao redor da mesa, na sala, para conversar, para juntos participarem e compartilharem aquele almoço gostoso. Como é bom, né? Mas não se esqueça do Senhor. Viva em família, mas viva a família de Deus. Logo mais, às 19h30, não deixe de ir à casa do Senhor. Vá à igreja. Fique em casa não. Vou ficar em casa hoje. Eu tenho vários canais, várias redes sociais, várias igrejas que eu posso assistir o culto. Não fique em casa assistindo pela TV, pelo celular, não. Vá à igreja participar do culto de adoração ao Senhor. Você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Amém? E assim, estamos encerrando mais uma EBD com você. Tenha um bom dia, na graça e paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta
trazendo para você mais uma devocional, trazendo palavras edificantes vindas do Senhor para os nossos corações. A todos, até lá. Bom dia.